Números é o quarto livro da Bíblia, Antigo Testamento. Capítulo 14. A partir do versículo 39, nós vamos falar sobre esse capítulo inteiro, mas a título de ponto de partida, nós vamos ler o versículo 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgrides o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hormá. Amém. Meus irmãos, um dos maiores perigos da vida de alguém, da vida espiritual do cristão, não é apenas parar, não é apenas retroceder, mas avançar fora da vontade de Deus. Nem sempre avançar é sinal de sucesso. Por quê? Porque quando avançamos sem Deus dar a ordem, nós entramos num estado de desobediência. Israel, ele errou duas vezes nesse capítulo. O primeiro erro de Israel foi se recusar a avançar quando Deus mandou. E o segundo erro foi avançar quando Deus disse para não avançar. Olha que coisa interessante. No mesmo capítulo, eles erraram duas vezes. Recapitulando, na primeira, Deus disse: avancem. E o que eles fizeram? Não vou avançar. Pecaram. Confessou o pecado, aí eles disseram: agora eu vou avançar. Aí Deus disse: não avança. E eles continuaram avançando. Foram desobedientes duas vezes. Quando era para fazer, não fez. E quando não era, fez. Então hoje a gente vai ouvir muito Jesus falar conosco. Porque às vezes nós entramos neste estado de desobediência, disfarçado de fé, quando na verdade só estamos maquiando nossa presunção e incredulidade. Queremos tomar conta da nossa vida, queremos fazer o que achamos que tem que fazer, e Deus, Ele não negocia essas coisas, irmãos. Deus, Ele é muito sensato naquilo que Ele fala. Ele deu uma promessa para o seu povo. Qual é a promessa que Deus deu ao seu povo? Vocês vão sair do Egito e vão conquistar uma terra chamada Canaã, que mana leite e mel. Eu serei com vocês, eu darei leis para vocês, conduzirei vocês na minha coluna de nuvem durante o dia, na minha coluna de fogo durante a noite, vou proteger vocês e vou levá-los até a terra. Esse povo que caminhou durante o deserto estava prestes a chegar na terra. Então Deus, através de Moisés, manda 12 espias. Esses 12 espias vão até a terra, atestar, verificar se a terra era realmente boa e como aquela terra estava guardada. Os 12 espias foram, ficaram lá 40 dias, avistando a terra.
trouxeram então um relatório para Moisés e perante a congregação. O problema é que o relatório deles não foi um relatório agradável. Por quê? Porque 10 desses 12 homens começaram a difamar a terra, de forma fraudulenta e mentirosa, porque a terra era boa, manava leite e mel, mas eles começaram a colocar pessimismo no povo, dizendo que a terra tinha gigante, dizendo que a terra tinha problema, dizendo que a terra tinha dificuldade, que eles iam morrer, aquela coisa toda. Isso inflamou o povo, e o povo começou a chorar, reclamar, murmurar. E qual foi a decisão do povo? Vamos voltar. Veja, que há todo um cenário por trás de uma decisão: choro, lamento, incredulidade. Então vou voltar. Ninguém toma a decisão de voltar à toa. Todo mundo que toma uma decisão de retroceder, de parar, sempre o contexto é choro, sempre o contexto é murmuração, sempre o contexto é lamento, sempre. Então o que o povo decidiu? Nós vamos voltar para onde? Para o Egito. Aí Moisés falou: pelo amor de Deus, gente, nós já estamos na cara do gol, já estamos chegando na terra, nós vamos conquistar a terra, vocês estão pensando em voltar para o Egito? Diz a Bíblia que Moisés, ele rasgou suas vestes, junto com Josué e Calebe, que dos 12, foram apenas os 2 que se mantiveram fiéis, e a Bíblia fala que eles prostrados diante de Deus, Deus ele desceu na nuvem e começou a falar com Moisés, e a fala de Deus foi uma fala de juízo. A fala de juízo de Deus basicamente foi: eu vou exterminar esse povo, eu vou exterminar todo mundo. Moisés começa a entrar diante de Deus e pedir misericórdia, dizer: Deus, não faça isso, porque se o Senhor matar todo mundo agora, o que vão dizer do Senhor? Dizendo que o Senhor trouxe esse povo e não teve capacidade de colocá-los na terra. Então não faça isso, tem misericórdia desse povo. Então Deus ele fala: então por causa desta palavra eu vou perdoá-los, porém isso não significa que não haverá consequências. Redobre sua atenção: o pecado ele é perdoado, mas a consequência não é anulada. Porque tem gente que acha que o perdão anula a consequência. Consequência continua. O perdão ele vem, mas a consequência permanece. Então Deus ele disse: eu vou perdoar vocês, ok, mas a consequência continuará. E qual foi a consequência que Deus estabeleceu? Põe na tela o capítulo 14 e versículo 22. Versículo 22. Olha o que Deus fala para Moisés: todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes. Redobre a atenção: 10 vezes. Num curto espaço de tempo, aquele povo tentou, de forma rebelde, contra a soberania de Deus, durante 10 vezes. Então quando a gente olha para Deus dando o julgamento, Deus dando o juízo, parece que foi um caso isolado, pastores. Não foi um caso isolado. Nós estamos falando de uma rotina de desobediência, durante 10 vezes, e na 10ª vez que eles tentaram, Deus falou: chega. Preste atenção, não foi um único caso isolado, que o povo deveria avançar e não avançou, que o povo começou a reclamar, quando não era para reclamar, já estava acumulando, o vinho da taça da ira de Deus, já estava transbordando. As muitas práticas erradas que cometemos, sem o devido arrependimento, enche a taça da ira de Deus. Isso é muito sério, porque às vezes nós criamos um cenário muito simples, muito sucinto. Eu estava muito bem, eu errei, Deus foi lá e me puniu, como se Deus fosse tão ruim, como se Deus fosse um carrasco. Não, irmãos, Deus não é isso. Deus é bom, Deus é longânimo, sua misericórdia dura para sempre. Então se tiver alguém ruim nessa história, é você, sou eu, somos nós. 10 vezes esse povo me tentou, não obedeceram minha voz. Continua: não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Próximo: porém o meu servo Calebe
porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e sua semente possuirá em herança. Então, olha só isso aqui, Deus estava falando com Moisés a seguinte sentença: este povo que duvidou de mim durante 10 vezes, este povo que não acreditou em mim, este povo que foi incrédulo, este povo que foi profano, não vai, porém, Caleb e sua família vai. Veja como Deus, ele não julga todo mundo igual, ele avalia cada um segundo suas obras. Não é a obra que nos justifica, mas justificados praticamos boas obras. Então Deus avaliou aquilo que Caleb fez, porque Caleb foi um dos espias, e ele trouxe um relatório positivo, dizendo que Deus estaria com eles. Então Deus colocou Caleb na lista de exceção. Caleb era uma exceção no meio de uma sociedade corrompida. Caleb era uma exceção no meio de um povo corrompido. Seja você esta exceção no seu trabalho. Ah, todo mundo faz, pastor. Todo mundo não, eu sou a exceção. Todo mundo faz, pastor. Todo mundo não, você é a exceção. Não é porque todo mundo pega que você tem que pegar. Não é todo mundo que dá um jeitinho que você tem que dar. Não é porque todo mundo antecipa que você tem que antecipar. Você não é todo mundo, já dizia nossos pais, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Você não é todo mundo. Até hoje você tem que ouvir do Pai do céu. Você não é todo mundo, você é diferente. Cutuca esse irmão aí, você é diferente. Você é diferente. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que não serve não tem compromisso com a verdade, você tem. O que não serve não tem compromisso com Deus, você tem. Caleb tinha compromisso com o Senhor, então Deus o colocou na lista de exceção, e Deus testificou daquilo que Caleb fez. Vamos lá, 25. Os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Agora aqui nós chegamos em algo muito importante. Veja só, Deus está dizendo para o seu povo: avancem, vamos conquistar a terra. O povo trouxe o relatório, os espias trouxeram o relatório, e o povo desanimou. E qual foi a decisão do povo? Eu não quero avançar. A decisão do povo foi o quê? Eu vou voltar. Voltar para onde? Para o Egito, ok? O povo decidiu voltar para o Egito. Deus então ficou nervoso com tudo aquilo que aconteceu e disse o seguinte: esse povo não vai conquistar a terra. Versículo 25: mudai a rota, mudai o rumo, tornai amanhã. Então já que vocês não quiserem avançar, então quem não quer agora sou eu. Eu não vou fazê-los conquistar a terra nesse momento. Vocês deverão voltar. Mas voltar para onde? Voltar para onde? Para onde? É deserto, não é Egito não, viu? Porque tem gente que pensa, confunde as coisas. Ó, vocês vão voltar para o... Por que para o deserto? Porque deserto é processo. Porque deserto é Deus que trabalha em nós. Deserto é Deus que Ele usa para nos forjar. Egito remete a pecado. Egito remete à velha prática, à velha vida. Nós queremos voltar para a velha vida. Nós queremos voltar para o pecado. Mas Deus, quando nos faz voltar, é para nos instruir, para nos ensinar. Vai ter momento na sua vida que Deus não vai deixar você avançar. Vai ter momento na sua vida que Deus vai te puxar para trás. Só que não é para te derrubar. Só que não é para te colocar numa situação pior. É para trabalhar na sua vida para você avançar melhor. Então tem momentos que Deus simplesmente vai dizer: você não vai mais. E qual foi a ordem direta de Deus? Amanhã vocês voltem para o deserto. Foi a ordem que Deus deu para eles. Ok, guarda essa ordem que eu vou tocar nela de novo, hein? Guarda essa ordem. Capítulo 14, versículo
29. Nesse deserto cairá o seu cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo toda a conta, de 20 anos para cima os que dentre vós contra mim murmurou. Então o que é isso, pastor? 20 anos para cima, quem que reclamou, quem que chorou, quem que murmurou, quem queria voltar para o Egito, 20 anos para cima, todos não entrarão em Canaã, todos não vão entrar. Vocês que murmuraram durante 10 vezes, acima de 20 anos, todos vão perecer no deserto. E é tão verdade isso, que dos 600 mil homens que saíram do Egito, 20 anos para cima, só 2 entraram. 600 mil homens. Pastor, mas só 2, foram quase 3 milhões de pessoas. Sim, quase 3 milhões de pessoas acessaram o Canaã. Eu estou falando daquela geração. A geração dos 600 mil soldados, homens armados, que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra. Esse é o Deus que você serve. É um Deus justo e que julga as nossas falhas. Então não pensem os senhores que Deus te ama tanto que fará vista grossa pelos seus erros. Não pensem os senhores que Deus te ama tanto que vai fingir que você está no pecado e Ele não vai fazer nada. O amor de Deus não é complacente. O amor de Deus é santo e justo. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Se arrependa, obedeça e ande na presença do seu Deus que é santo e zeloso. Vamos lá, versículo 29, agora versículo 30. Não entrareis na terra pela qual levantei minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb. Olha de novo, Deus dando novamente o nome de Caleb como exceção, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, metereis nela, e elas saberão da terra que vós desprezastes. Por que eles não entraram na terra? Porque Deus é ruim? Não, porque eles desprezaram a promessa. Tem gente desprezando aquilo que Deus está dando de graça. Tem gente desprezando o que Deus com amor e bondade tem te dado de graça. Tem gente que tem tudo para ser feliz, não é? Porque despreza o que Deus dá. Pare de desprezar o que Deus te deu. Valorize o que Deus te deu de graça. Ame aquilo que Deus te deu. E pare de brincar com as coisas do Senhor. Versículo 34, melhor dizendo, 34. Segundo o número dos dias em que espiasse a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Um dia para um ano, um dia de desobediência para um ano de juízo. Isso é terrível, viu, gente? Um dia de desobediência para 40, ou um ano para julgamento. 40 dias foi o tempo que o povo demorou para espiar a terra. Então Deus usou 40 anos para discipliná-los no deserto. Aquilo que você faz hoje pode servir de disciplina amanhã. Então tome cuidado com aquilo que você está fazendo, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vamos lá. E o Senhor falei, eu o Senhor falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e ali perecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, que são os espias, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Os 10 discípulos, os 10 espias, que foram e trouxeram o resultado, infamando a terra, estes morreram. A congregação permaneceu, porém ao longo do tempo, eles foram também morrendo. Por quê? Porque eles não se arrependeram durante todo aquele tempo. Mas nós temos uma exceção, Caleb e Josué, que se mantiveram fiéis. Se existe uma congregação que é má, que não se arrepende, que não se humilha, existe uma congregação boa, que se arrepende, que confia e que se humilha. Se existem pessoas ruins, que não se curva, existem pessoas que são moldadas pela palavra do Senhor. Graças a Deus, que Deus te chamou para pertencer a uma boa congregação, a uma congregação que Ele vai levar para morar no céu, chamado igreja. Agora nós entramos
no versículo 39, que é o versículo que nós lemos no início do culto. Moisés fala estas palavras aos filhos de Israel. Quais palavras? As palavras de juízo, as palavras de julgamento. Quando Moisés transmite as palavras para o povo, diz o texto que o povo se contristou muito, o povo ficou sentido, o povo ficou lamentando, no versículo 39. No versículo 40, levantaram-se pela manhã, de madrugada, logo cedo, subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Preste atenção, eles assumiram, eles disseram que haviam pecado, mas a postura deles não condizia com alguém que estava dizendo que havia pecado. Entenda essa verdade. Eles estavam diante de Moisés, dizendo: Moisés, pecamos, mas estamos prontos para subir. Quem peca não está pronto para nada, só para se humilhar e se chorar e se arrepender. Quem peca não está pronto para nada, só pedir misericórdia e graça de Deus. Percebam a presunção deles, disfarçado de coragem, porque tem gente presunçoso que se disfarça de corajoso. A presunção é a rebeldia deliberada contra a vontade de Deus. Coragem é determinação e ousadia dado pelo Espírito. Presunção é rebeldia contra a vontade do Senhor. E o que eles estavam fazendo? Nós subiremos, estamos prontos. Moisés olhou para eles e falou: mas vocês falam que pecaram, Deus disse para vocês, para simplesmente não voltar, que a gente precisa voltar para trás. Vocês estão dizendo que vocês vão subir a montanha e vocês vão conquistar a terra, é isso que vocês estão dizendo para mim? Sim, já nos humilhamos, está tudo certo, está tudo certo. Não deu tempo nem para vocês viverem o luto do pecado, porque o pecado é um luto, gente, vocês têm que viver. Eu fico muito assustado com alguns crentes de hoje em dia que pecam descaradamente e não tem nem vergonha mais na cara. Não tem não tem mais luto não. Eles sorriem, vivem a vida como se nada tivesse acontecendo. Vêm na igreja como se nada tivesse acontecendo. Tem uns que tomam até Santa Ceia como se nada tivesse acontecendo. É muito sério isso. Esse povo presunçoso, eles disseram: nós vamos subir, nós já estamos prontos, nós vamos conquistar a terra. Não, agora a palavra não é conquista, agora a palavra não é chave de vitória, agora a palavra não é receba a bênção, a palavra é se humilhem, a palavra é se convertam, a palavra é fique onde estão. Não, mas eu pequei, eu já confessei, ok, mas o luto do processo de restauração requer tempo. Coloque na tela, por favor, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai seu coração. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e só depois Ele vos exaltará. Esse é o tempo do choro, é o tempo da humilhação. Tiago está dizendo o seguinte: já que eu pequei contra Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me achegar a Ele, eu tenho que me humilhar. O que eu tenho que fazer com o meu sorriso? Convertê-lo em choro. O que eu tenho que fazer com a minha alegria? Convertê-la em tristeza. Você tem que sentir sua miséria, porque quem peca é um miserável pecador. Você tem que sentir sua miséria e se humilhar debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo, é no tempo dele, não no seu, ao seu tempo, Ele vos exaltará. Então existe um tempo que nós chamamos de processo. Restauração requer tempo. Só que o que aquele povo estava querendo fazer? Subir para a montanha. Com que objetivo? Conquistar a terra. Mas qual foi a ordem que Deus deu? Quem lembra da ordem?
tornai-vos para o deserto. Deus não disse suba a montanha, Deus não disse conquiste a terra, Deus disse volte para o deserto. Mas o que o povo rebelde estava fazendo pela segunda vez? Querendo ir para onde Deus não mandou. Quando nós subimos onde Deus não mandou, fazemos o que Deus não ordenou, nós começamos a rebeliar-se contra a vontade do Senhor. Reconheceram seus pecados, sim, eles disseram, pecamos, mas isso não foi suficiente. Por quê? Porque eles não se humilharam, porque eles não choraram, porque eles não se lamentaram, não houve um genuíno arrependimento, eles apenas falaram de forma correta, mas não agiram de forma correta. Deus não quer apenas ouvir o que você fala, Deus quer ver o que você faz. Porque tem gente falando da boca para fora, mas o coração continua no pecado. Tem gente pedindo perdão da boca para fora, mas suas ações continuam erradas. Não é só o que você fala, é para onde você vai, o que você faz. Deus está sim preocupado com aquilo que está dentro do seu coração. Corrija seus erros de forma correta, confessando, humilhando-se e esperando o tempo de Deus na sua vida. Confissão sem obediência não restaura a comunhão, não restaura a sua comunhão. É necessário confessar, se humilhar e estar diante da presença do Senhor. Submeta-se a Deus e a sua vontade, conforme nós lemos em Tiago. Porque na medida que nós confessamos e nos submetemos ao Senhor, Deus então Ele nos exalta, Deus então Ele nos levanta, Deus então Ele nos coloca na promessa que Ele nos deu. Ele não vai anular a promessa, mas certamente Ele vai te levar para o deserto para te disciplinar. Ele não vai dizer nunca mais você vai chegar, mas Ele disse agora você vai ter que voltar um pouquinho, porque eu preciso te disciplinar para depois você chegar. A promessa ainda está de pé, mas é necessário aguentar o processo. A promessa ainda está de pé, mas é necessário aguentar o processo. Essa palavra não é para dizer acabou, essa palavra é para te dizer espera um pouco mais, porque tudo que Deus prometeu ainda está de pé. Mas o que o diabo tenta nos fazer? O diabo tenta nos tirar do foco, o diabo tenta nos tirar da trajetória. Caímos em tentação, mas aí nos humilhamos, aí vem Deus, com o seu poderoso sangue, nos perdoa, nos lava e nos limpa, e nos coloca de novo na direção que Ele tem para as nossas vidas. Hoje é dia de recalcular a rota. Hoje é dia de recalcular a rota. Eu acredito que quem dirige, já aconteceu isso por mais de uma vez. Você está no caminho certinho, uma belezinha, né? Daqui a pouco você pega uma rua errada, o GPS, logo ele fala, recalculando, e te dá uma rota alternativa para te colocar de novo no caminho certo. Muitas vezes nós erramos o caminho por causa das nossas vaidades, por causa das nossas presunções e incredulidades, mas o GPS de Deus, que é a sua palavra, está aqui para te dizer, recalculando, recalculando, recalculando. Porque o objetivo de Deus é fazer você estar no caminho certo. Deus podia fechar o olho e dizer, não, pode ir por esse caminho mesmo, mas Deus não é assim. Deus, Ele sempre usa o caminho certo. Vamos continuando, que eu já vou concluir. Versículo 40, eles levantaram pela manhã, subiram ao cume do monte, eis-nos aqui, nós vamos subir ao lugar até que o Senhor nos prometeu, porquanto nós temos pecado. Moisés, versículo 41, respondeu, por que transgredis o mandado do Senhor? Que mandado? A ordem que Deus deu, vocês têm que voltar, por isso não prosperará. Então Deus está dizendo através de Moisés, o que vocês pensam que estão fazendo? Vocês chegam até mim dizendo que vão subir a terra, dizendo, e Deus disse para vocês para não subir, e vocês acham que com isso vocês prosperarão. Vocês acham ou pensam que avançando vocês vão conquistar a terra? Não existe conquista sem Deus, gente. De novo, não existe conquista sem Deus. Não existe. Tudo é vaidade,
tudo é vaidade. Tem gente querendo conquistar o mundo sem Deus, é vaidade, pura vaidade. A conquista verdadeira está naquilo que Deus tem para você. Há uma promessa sobre a vida de cada um de nós, e se estamos na presença dEle, chegaremos ao lugar que Ele nos colocou. Mas avançar sem Deus é loucura. E Ele está dizendo, Deus está dizendo, vocês não vão prosperar se decidirem subir sem mim. Versículo 42, não subam, pois o Senhor não estará no meio de vós. Meu Deus do céu, gente. Não subam, porque o Senhor não estará no meio de vós. Não tentem avançar sem Deus. Não tentem fazer alguma coisa sem Deus, porque Deus é tudo o que precisamos. A presença dEle é tudo o que precisamos. E Deus está dizendo, não tentem ir para lugar nenhum. Não tentem fazer nada, porque eu não estou no meio de vós. E porque Deus não está mais no meio daquele povo? Porque aquele povo pecou. E aonde tem pecado, a presença dEle não está. Meu Deus do céu. Aonde tem pecado, a presença dEle não está. Então o que precisa fazer, pastor, para que essa presença volte, para que essa presença se reconcilie comigo, para que eu, junto com Deus, avancemos? Tiago 4, é só você se lembrar: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, chorai, lamentai, peça perdão, o sangue de Jesus te purificará do pecado, e Ele vai restaurar de novo a comunhão com você. Isso se chama deserto. Processo, há um processo de restauração. A mensagem está muito simples e muito objetiva, só não entende quem não quer. Tem gente que vacilou, errou, e Deus está dizendo o seguinte: não avança, volta para o deserto. Pastor, o que é voltar para o deserto? Para o processo chamado restauração, para o processo chamado humilhação, para o processo chamado perdão. Depois que você voltar para esse deserto, aí você está pronto para seguir a jornada de novo. Porque se você decidir seguir sua jornada sem ir para o deserto primeiro, se você seguir sua jornada sem participar desse processo primeiro, aí Deus fala para vocês no versículo 42, para que não sejais feridos. Tem gente sendo ferido porque decidiu seguir sem Deus. Tem gente se ferindo na vida porque decidiu avançar sem Deus. Tome cuidado. Deus está querendo te poupar do ferimento. Deus está querendo te poupar do sofrimento. Por isso a ordem de Deus é: volta, se humilha primeiro, para depois avançar. Se você decidir avançar sem voltar primeiro, você vai se ferir. E Deus te ama tanto que Ele não quer que você seja ferido. Tem gente sendo ferido pelas dores da vida, porque decidiu viver uma vida sem Deus. E Deus está falando com muitas pessoas aqui: você precisa voltar. É lá no deserto que eu vou me encontrar com você. É lá no deserto que eu vou restaurar você. É lá no deserto que eu vou purificar você. É lá no deserto que eu vou trabalhar na sua vida. E é a partir disso que você vai se levantar. Não, o diabo não ganhou, o diabo não venceu. Deus está vivo e está nesta palavra para te dizer: tem outra chance. Só obedeça aquilo que Ele estabeleceu para você. Oh, Jesus. Meu irmão. 43. Os amalequitas, os cananeus, ali estão diante de vós. Vocês vão cair à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Deus estava dizendo até o que ia acontecer com eles. Gente, vocês vão enfrentar os amalequitas, vocês vão enfrentar os cananeus, certamente vocês cairão à espada. Não subam, porque Deus não está com vocês. 44. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte. Diga assim: tentaram subir. Meu Deus do céu, como esse povo é desobediente, gente.
Deus está falando com aquele povo: não subam, porque vocês cairão à espada. Não subam, porque vocês se desviaram. Não subam, porque eu, o Senhor, não estou no meio de vocês. Mas eles ouviram? Diz o texto que eles tentaram. Tem um monte de gente tentando ser feliz, tentando levar o casamento, tentando trabalhar, tentando ganhar dinheiro, tentando. Aí o final de tudo, o resumo, não dá certo. E a resposta é porque a presença dele não está nesse meio. Então Deus está te chamando a parar de tentar hoje e fazer a coisa certa primeiro. Vamos fazer as coisas certas, vamos reorganizar a casa, vamos fazer as coisas diferentes. Você volta para o deserto, se reconcilia com Deus, pede perdão, restaura a sua vida. Depois que você restaurar a sua vida, aceitar Jesus de verdade, se converter dos seus maus caminhos, aí você vai. E quando você for, você não precisa tentar, as coisas vão funcionar. As coisas vão funcionar. Por quê? Porque Deus fará funcionar. Não é o teu braço, não é a tua força, não é a tua coragem. É a graça, o poder e a unção de Deus é que vai fazer acontecer. Quando você tenta, você está mostrando sua arrogância, porque você está confiando no braço da tua carne. Mas pare de tentar frustradamente hoje. Reconheça que você não é nada e que Deus é tudo, e que Ele é quem vai fazer por você, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, meu Deus. Eles tentaram subir, desafiando a Deus, desafiando Moisés, desafiando a palavra do Senhor. Talvez não acreditaram em Moisés, porque infelizmente nós temos algumas pessoas que não acreditam muito no pastor, não acreditam muito na palavra, não acreditam muito na mensagem, acha que a mensagem já foi programada, acha que a mensagem é indireta. Essa mensagem não é indireta para ninguém não, viu gente? Essa mensagem é direta. Diretamente do céu para o seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Estava na minha casa, eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra, Senhor. Aí Deus foi aqui, irmão, direto. Eu olhei assim: é essa mesmo, vamos embora. E eu não estou nem aí não, porque Jesus está aqui e eu fico tranquilo quando eu prego dentro da vontade de Deus. Mensagens como estas aqui, vocês não vão ouvir em qualquer lugar, mas aqui ainda prezamos pelas Escrituras. Temerariamente, vocês tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Sabe o que significa o texto? Está dizendo mais ou menos assim: Moisés chamou o povo, falou tudo para eles: não subam, mas eles falaram: Moisés, bacana isso aí que você falou para nós, eu entendo, mas eu acho que a gente tem capacidade de vencer. Vocês acham que tem? Tem. Nós vamos subir mesmo assim. Não faz isso não, vamos subir mesmo assim. Vocês podem ir, mas eu vou ficar. Vocês podem ir, mas a arca vai ficar. A arca, normalmente nas batalhas, ela sempre ocupava o lugar da frente. Lembra quando Josué, vou recordar eu vou encerrar aqui, vou concluir aqui. Josué recebeu uma ordem, que era atravessar o Jordão. Aí Deus falou assim: pega a arca, põe nos ombros dos sacerdotes e manda eles irem na direção das águas. Aí o povo trouxe a arca nos ombros. Presta atenção nisso aqui, quando eles, pastores, foram andando, e a Bíblia fala que eles estavam indo na direção do Jordão, quando os sacerdotes que carregavam a arca tocaram com os pés a água, sabe o que aconteceu? A água foi se dividindo, foi abrindo. Por que isso? Porque o segredo não estava no pé do sacerdote, o segredo estava na presença que eles carregavam. Você está aí? Você entendeu? O segredo não está onde você pisa, o segredo está na presença que você carrega. Você carrega uma presença. Meu irmão, sinto o Espírito aqui nesta palavra. Pega na mão desse irmão da direita e da esquerda, fala para ele: você carrega uma presença.
Você carrega uma presença, você carrega uma presença. Aonde você pisa, o ambiente muda. Aonde você chega, o ambiente se transforma. Aonde você coloca a planta dos seus pés, Deus faz milagres. Você carrega uma presença do alto. Aleluia. Esses sacerdotes chegaram, quando eles pisaram a planta dos pés nas águas, as águas se abriram, e o povo atravessou. Por quê? Porque a arca, que é a presença, foi fazendo o que o povo não consegue. O que você não consegue, a presença consegue. O que você não consegue, a presença faz. Não é a tua força, é a força de Deus. Não é a tua sabedoria, a sabedoria de Deus. Não é você, é Ele que faz. A água foi abrindo, e depois o povo foi atravessando. Mas quem foi que abriu? A presença de Deus. O que aconteceu aqui, pastor? O que aconteceu aqui é que o povo foi na frente, mas a arca ficou. Se a arca ficou, quer dizer que o mar não vai abrir. Se a arca ficou, quer dizer que as águas não vão se abrir. Se a arca ficou, quer dizer que não haverá vitória. Se a arca ficou, quer dizer que não haverá milagres. Então não caminhe sem a arca. Não caminhe sem a presença. Tem gente querendo caminhar e deixou a arca para trás. E eu tenho uma palavra do céu para você: volta para o deserto, põe a arca de novo no ombro e avança com ela, porque só você terá sucesso se a arca for junto. Aonde a presença de Deus não está, você também não deve estar. Você só pode estar onde a presença de Deus está. Eles tentaram ir, a arca ficou, Moisés ficou. Versículo 45, e eu encerro. Então desceram os amalequitas, desceram os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram. Deus disse que eles iam se ferir, feriram. Derrotando-os, Deus disse que eles não teriam vitória, sofreram derrota até Ormá. Como é que esse capítulo se encerra? Com frustração e derrota. Por que frustração e derrota? Porque aquele povo decidiu viver sem Deus, caminhar sem Deus, andar sem Deus. Mas esse capítulo pode ser diferente do seu capítulo. Essa história pode ser diferente da sua história. Deus não quer que você morra. Deus não quer que você pereça. Deus quer que você seja restaurado. Deus quer que você caminhe de novo com a presença de Deus. Quando Deus mandou avançar, o povo recuou. Quando Deus mandou parar, o povo avançou. Quando Deus mandou avançar, havia uma promessa. E quando Deus mandou parar, havia um juízo. Quando Deus mandou avançar, havia a presença. Quando Deus mandou parar, havia a ausência. Quando Deus mandou avançar, o medo dominou. Mas quando Deus mandou parar, o orgulho dominou. O erro não foi falta de coragem, foi falta de discernimento. Muitas pessoas hoje, muitos ministérios hoje, muitos projetos e muitas decisões são tomadas com base na conveniência. Pessoas avançando sem Deus, pessoas tomando decisões sem Deus. Mas hoje nós concluímos que nós precisamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Avançar sem Deus é tão perigoso quanto desobedecer. Deus não acompanha decisão que nasce de presunção. O maior sinal de maturidade espiritual é saber quando não subir. Vitória não é chegar no topo, é caminhar com a presença de Deus. É caminhar com a presença de Deus. Antes de avançar, pergunte: Deus mandou? Deus está presente? Deus está na direção? Se as respostas forem sim, vá. Mas se não for, fique. Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Feche seus olhos. Senhor Jesus,